Graça e paz a todos. Mais um vídeo, né? Quer dizer, está quase a chegar ao fim, né? Eu acho que até é pena porque tudo aquilo que está escrito é uma benção, não é? Como no outro vídeo ainda eu me emocionei porque ainda a gente vive essas coisas com Deus, não deixam a gente indiferente, mesmo que já passaram anos, a gente ainda sente que realmente Deus é maravilhoso para connosco, não é? E eu hoje quero então compartilhar aqui mais outra situação difícil, né? Passei por um tempo não muito curto em que, devido a uma hérnia discal, tive que faltar ao trabalho por vários dias e por mais que uma vez, né? Eu aguentava, mas chegava um momento que já não dava mais, então tinha que ir ao médico, tinha que faltar, já não aguento mais, é difícil caminhar, é difícil estar de pé, é difícil tudo, não é? Quem teve já hérnias, quase toda a gente tem, infelizmente, ou pelo menos 50% das pessoas têm de alguma maneira uma hérnia, e quando vem aquela dor pela perna abaixo, andar é uma tortura, não é? Agora trabalhar, estar a atender o cliente com uma cara cheia de dores, não é fácil, não se pode fazer bem o trabalho, não é? Então eu tive que faltar ao trabalho. Quando voltei, portanto, depois eu comecei a trabalhar depois de um tempo de baixa, 4 semanas, não foi mais não. Voltei ao trabalho e o médico disse, não, vai começar a trabalhar logo 100%, começa a trabalhar devagar, 50% e depois 75%, não é? Mas num desses dias, antes de sair de casa, né, eu já estava a trabalhar 50%, de repente ouvi uma voz, havia a voz de Deus que dizia, não temas, eu te ajudo. E eu ouvia, não temas, eu te ajudo, não temas, eu te ajudo, não temas, eu te ajudo. Eu disse, credo, o que é que vai acontecer, não é? Que depois, quando eu entendi que Deus estava falando, o Espírito Santo estava falando comigo, porque a gente não sabe logo da primeira vez, porque não está ouvindo, porque é uma coisa no nosso espírito, não é? E isso levou-me a interrogar-me, que estará para acontecer, para que Deus me previna dizendo, não temas, eu te ajudo. Se Deus me ia dizer aquilo, é porque estava para acontecer alguma coisa, Deus já estava, não te preocupes que eu estou contigo, não é? Não tardou muito que entendesse o porquê, pois logo que eu comecei a trabalhar, a minha chefe esperou um momento, olha só como é que são as coisas, ela esperou um momento, porque ela estava a fazer coisas que não eram legais, né? Ela esperou um momento em que eu estava só, que não tinha ninguém por perto, né? Porque ela também não podia ter testemunhas, né? Da maldade que estava a fazer, né? E então já começou a dizer assim de lado, mas e então, quando é que isso vai acabar? Isto não pode continuar, vai outra vez de baixa, não pode ser, não? Eu estava a trabalhar 50%, né? E ia começando a trabalhar, depois passado uma semana ou duas ia começar a trabalhar 75%, e assim eu iria me fortalecendo, não é? Mas ela já me queria mandar embora por causa disso, não é? Deus que conhece tudo, sabia que ela me ia massacrar psicologicamente, mais uma vez. E ele também sabia que isso me iria fazer mal, pois eu já estava emocionalmente fragilizada devido às dores intensas e constantes de que vinha a sofrer há bastante tempo. Quer dizer, quando a gente sofre dores constantes e fortes, a gente quer queira, quer não, fica fragilizada, né? A gente vai se entristecendo, porque aquela dor ali, como eu dizia, parece um cão que nos está a morder constantemente. Então não podemos estar a sofrer assim daquela maneira e estar sorrindo. Quer dizer, eu não conseguia, não é? Quer dizer, então não é fácil, a gente vai ficando, principalmente quando essas dores duram durante meses, às vezes até anos, e a gente vai ficando fragilizada, porque somos gente, né? Como eu digo, não somos gente, somos humanos e a gente sofre, né? Temos um corpo que nos faz sofrer, não é? No seu amor e no seu cuidado por mim, avisou-me dizendo-me para eu não ter medo, porque ele era quem me ajudava. Se não fossem essas palavras, até teria ficado com medo de perder um emprego, mas o Todo-Poderoso é meu amigo, ele estava ao meu lado e já me estava assim, ó, eu estou contigo, não te vai acontecer nada, né? Porque ele via que eu não faltava ao trabalho por preguiça ou por manha, não é? Há pessoas que, o que é que tiveste, falta ao trabalho, quer dizer, nem sabia o que dizer, não é? Mas eu não era assim, e Deus vê, porque Deus vê todas as coisas.
Deus vê quando a gente falta ao trabalho porque realmente não pode trabalhar, e também vê se alguém mente e diz que está doente, mas não está, não quer dizer, mas não, graças a Deus não era o meu caso, não é? Antes, pelo contrário, fui trabalhar muitos dias com dores intensas, a um ponto de me saírem as lágrimas enquanto estava a atender os clientes. Quer dizer, não era nada engraçado o cliente olhar para mim com os olhos vermelhos, porque as dores eram muitas, não é? Quer dizer, como não iria Deus, que é justo, estar do meu lado nessa situação? Porque quando nós temos razão, nós estamos... quer dizer, não somos culpados, Deus é por nós, quer dizer, Deus vai nos ajudar. Agora, claro, por exemplo, se a gente mente, não vai para o trabalho, vai passear, mente que está doente, mas não está, rouba no trabalho, é claro que Deus não vai estar por nós. Porque é que fazes isso, não é? Agora, nesse momento, Deus foi totalmente do meu lado, não é? Um dia eu estava a ler a Bíblia em 1 de Reis 13 e no versículo 4 refere-se que o rei, não tendo gostado da palavra que o profeta enviado por Deus lhe disse, levantou a sua mão para o ferir, não é? Quer dizer, Deus mandou o profeta levar ao rei a palavra, ao rei de Israel, e o rei, como não gostava, só queria que eu ouvisse coisas boas, mas não era o momento, Deus não tinha momento, não era o momento para lhe, ou não tinha razões para lhe dizer coisas boas, era uma repreensão, quer dizer, olha, ou tu mudas ou então alguma coisa vai acontecer. Como ele não gostou, já levantou a mão para ferir o profeta. Mas ali naquele versículo diz assim, mas a sua mão que estendera contra ele se secou e não a podia tornar a trazer a si. Quer dizer, ao mesmo tempo que levou, Deus secou-lhe a mão. Imagina o susto, não é? Então, quer dizer, naquele momento em que eu li aquela palavra, eu estava em casa antes de ir para o trabalho, que eu trabalhava de tarde, então aqueles 50%, e eu disse, foi aquilo que se diz que é a palavra rema, assim, é para mim, aquela palavra é para mim. Eu disse, Senhor, assim farás tu, a minha chefe, e lhe secarás a mão, e ela não terá poder de me fazer mal. Né? Isso foi assim, né? Ela não terá poder contra mim. Como os massacres continuassem, os massacres psicológicos, não é? Pedi para marcarmos uma entrevista com a chefe do pessoal. A minha chefe juntou tudo o que pôde contra mim, que se resumia ao número de dias que tinha faltado ao trabalho por doença. Quer dizer, quando a gente chegou lá no escritório, em cima, né? Já lá tinha lá aquela lista, a chefe do pessoal, você faltou, começou a contar. Nós temos direitos, né? Eu não, como eu disse, eu não faltei ao trabalho porque não apetecia trabalhar, faltei ao trabalho porque realmente eu não podia, não conseguia mais, né? Foi até às últimas, talvez se não tivesse sido tanto, assim, com tanto sacrifício, com tanta dor, talvez até não se tivesse avançado tanto o problema, né? Talvez tivesse tranquilizado, né? Mas pronto. Então, marcamos então uma entrevista, uma reunião, não é? Que era a minha chefe da loja e mais a chefe do pessoal, a chefe da empresa, não é? A minha chefe, portanto, ela juntou tudo, não é? Na reunião com as duas mulheres, verifiquei que a minha chefe estava nervosa. Chegou lá toda tudo assim, né? E a chefe do pessoal estava a favor dela, não é? Claro, né? Mas eu estava muito tranquila, porque ao meu lado estava uma quarta pessoa, estava lá, que eles não viam, mas eu sim, senti perfeitamente a presença de Deus ali ao meu lado, e a sua paz estava no meu coração, estava ali presente, eu não tive medo delas as duas, eu fiquei tranquila, tudo aquilo que elas me sugeriram, vai trabalhar para aqui, vai ali, tudo aquilo que eles queriam, portanto, sugerir trabalhos que eles queriam que eu não pudesse fazer, eu dizia sim, eu posso fazer. Mas tem que levantar às 4 da manhã, não faz mal, eu levanto às 4 da manhã, porque eu pedi para trabalhar no outro lado, né? Noutra secção. Mas tem que se levantar às 4 da manhã, não faz mal, eu levanto às 4 da manhã, eu tenho carro. Mas eu posso trabalhar no aeroporto. Mas porquê é que trabalho no aeroporto? Eu lá também tenho que levantar cedo, tenho carro. Porque lá preciso de línguas, eu falo várias línguas. Então, quer dizer, eles não conseguiam, quer dizer, limitar-me, e porque Deus realmente estava comigo e Deus deu-me aquela ousadia de falar aquilo que tinha que falar e por fim não aconteceu nada, né? Quer dizer, é assim, Deus estava ao meu lado e a sua paz estava no meu coração, sabia quem estava comigo e quem lutava por mim, Deus estava ali presente, né? No final não conseguiram nada contra mim, a mão
da minha chefe foi verdadeiramente secada pelo poder de Deus. Ela não teve condições. Ninguém tem poder para nos fazer mal, a não ser que Deus lhe permita. Se Deus lhe permitisse que me fizessem mal, como foi do outro emprego que eu perdi, aquele emprego que eu gostei tanto, né, que Deus me dera, né, naquela altura, Deus queria me mudar no lugar, assim, vai procurar outra coisa, vai conhecer outras coisas. Deus tinha um propósito. Aquele trabalho, esse outro trabalho foi muito bom, gostei imenso de ter trabalhado lá, e era outro nível também, porque Deus queria fazer. Agora, desta vez, não, Deus disse, não vais fazer nada. Além disso, eu não tinha culpa de nada, também não tinha culpa de estar doente, acho que não tinha culpa, né? Quer dizer, né? E assim, portanto, Deus não permitiu que me fizessem nada, né? Que me mandassem embora porque estava doente. É ridículo mandar uma pessoa embora porque está doente. Quer dizer, não dão a oportunidade da pessoa se tratar e cuidar no trabalho. Não dá aquela coisa lá 200%, embora. Não, Deus não deixe fazer connosco, com os seus filhos, aquilo que eles querem, né? Então, ficamos confiantes que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Deus tem que ser por nós. Temos que estar numa atitude, a nossa vida tem que estar numa atitude que Deus possa ser por nós, não é? Como eu disse antes, se nós roubarmos, é claro que Deus não vai ser a nosso favor, não é? Se nos mandar embora, com toda a razão. Se a gente falta ao trabalho e não lhe apetece ir trabalhar, manda-nos embora com toda a razão. Deus não vai ser por nós ali. Agora, no meu caso, Deus foi por mim, porque Ele sabia muito bem que eu não era culpada, não é? Então, eles não fizeram nada e já passaram mais de 5 anos, agora já mais, né? Sobre esse episódio, e ainda continuo a trabalhar naquele lugar. Quer dizer, né? Agora, este livro já foi escrito há uns 3, 4, 5 anos, né? Quer dizer, agora já estou noutra situação. Mas pronto, a minha chefe saiu mais tarde da empresa e desde então nunca mais fiquei doente, graças a Deus. É motivo para pensar se parte das dores que sofria não se deveriam ao massacre psicológico que ela me causava. O massacre psicológico, em inglês mobbing ou bullying, que infelizmente é muito conhecido, ele é proibido por lei porque provoca muitas doenças nas vítimas, desde abuso, as vítimas que são, portanto, vítimas deste abuso, tais como insônia, depressão, úlceras e até suicídio. Esse bullying ou o mobbing, ele é usado, olha, até eu encontrei na Bíblia, né? Sara, mulher de Abraão, ela já fez isso naquela altura, né? Ainda não havia internet para para se massacrarem uns pelos outros, ela já começou a fazer isso com a sua serva, né? Porque depois ela ficou grávida, a Agar começou-se a exaltar sobre a Sara, não é? Que eu engravidei, tu não. E já tinha aquela briga entre aquelas duas mulheres e a Sara não tem mais nada, ela não tinha poder para mandar embora por ela mesma, começou a afligi-la, diz a Bíblia lá em Gênesis, começou então a afligi-la até que ela fugiu de casa, né? Depois essa história está escrita em Gênesis, né? Quer dizer, isso do bullying ou mobbing já é velho, né? É uma coisa que realmente é totalmente satânica, não é? Mas, portanto, ela é proibida por lei. Mas, claro, aquilo é feito assim de pessoa para pessoa, de uma maneira tão sutil e tão maldosa, tão diabólica, posso dizer, que quer dizer, não é vista assim, não é? Quer dizer, pela lei ela é proibida, mas ela é muito praticada, não é? Muito praticada. É muito praticado tanto no trabalho como nas escolas, não é? Às vezes a gente ouve falar que já desde crianças começam a não querer ir para a escola. Não, papá, hoje não quero ir para a escola, dá-me a barriga, não dói nada, é porque está sofrendo o bullying e depois não quer ir porque se sente mal, se sente inferiorizado, se sente atacado. E eu com isto até queria dizer, vocês pais, se virem, ou avós, né, que virem os seus filhos, os seus netos, ou alguma criança que já não quer ir para a escola, vão pesquisar. Porquê? Porque muitas vezes é o bullying. Tenham cuidado e façam tudo façam tudo, sejam por eles, que eles falem com vocês, porque há crianças e jovens que até se suicidam por causa disso, não é? Né? Então, isso é muito praticado tanto no trabalho, nas escolas, entre grupos de amigos e até na própria família.
até na própria família. Quantas vezes, até nos casais, não é? Um começa a fazer bullying com o outro, porque já tem outra pessoa e já, para ver se vai embora, para ver se não me quer mais, eu já estou livre para outra. Quer dizer, é uma coisa que acontece em todas as áreas, portanto, estejamos atentos, porque isso é uma coisa que é mesmo diabólica, não é? Nas redes sociais, hoje em dia nós temos as redes sociais, o Facebook, não vou dizer, né? As redes sociais e acontece muito isso, para expulsar do grupo, para a pessoa se sentir mal e depois ouvimos o resultado que foi o suicídio e essa coisa toda. Portanto, prestamos atenção e queria dizer, se algum jovem está a ouvir, fala com os teus pais, fala com a tua mãe, fala com os teus professores, não guardes isso para ti, porque a tendência é guardar para a gente, porque a gente sente-se tão humilhada, a gente sente-se tão minorizada, porque aquilo é mesmo para isso, para a pessoa se isolar, para a pessoa se sentir mal. E portanto, não falem e, sobretudo, falem com Deus. E temos uma coisa, nós temos uma arma muito grande contra isso, que é a oração. Clamar assim, não aceitem isso, não aceita, porque isso nunca vem de Deus, nunca é uma coisa que vem de Deus. Deus não nos trata dessa maneira, né? Então o objetivo é fazer com que a pessoa em questão se sinta mal, como no caso da Agar, não é? Serva, sentiu-se mal, já foi embora, né? Depois voltou, né? Porque o Espírito, o anjo de Deus foi lá, volta para lá, humilha-te diante dela, era outra situação, não é? E saia por si mesma do grupo ou do trabalho, porque, por exemplo, no meu caso, a chefe não tinha autoridade para me pôr fora. Então o que é que ela fazia? Fazia o bullying, vou lá fazer com que ela se sinta mal, até que vá por ela mesma. Né? Quer dizer, noutros casos assim, ou na escola, vamos tirar-se do grupo, não queremos mais, porque é assim, porque é assim. Na maior parte das vezes, assim, muito, assim, na escola, com as crianças, com os jovens, a maior parte das vezes é por ciúmes, porque aquela pessoa em questão que eles querem humilhar, rebaixar, é porque tem alguma coisa mais do que eles gostariam de ter. Portanto, prestemos atenção, não nos deixamos humilhar por causa disso e não nos isolemos, porque isso tem solução. Não é a morte, não. É a solução, não é? Eu uma vez ouvi, achei muito interessante, e já contei uma mãe, quando ela via que o filho não queria ir para a escola, começou a perguntar, porque dói a barriga, ou outro dia dói a cabeça, diz ela, não, peraí, vamos lá ver, o que é que foi? Tens que me contar. Até que ela contou e ela, olha, eu tive mais nada, fui lá, agarrei num pau, achei muito interessante, achei ela, não sei o que é que vocês vão pensar, mas eu achei muito interessante, uma leoa mesmo, a cuidar dos filhos, assim, e ela foi enfrentar os moços que faziam isso com os filhos, ela nunca mais, a gente tem que se virar fera mesmo, assim, para aí, porque o diabo é mesmo assim, a gente, quando com ele, diante de Deus é humilde, toda a humildade diante de Deus é pouco, mas diante do diabo a gente tem que virar fera, isso aí sai do trono de Satanás, portanto não deixamos ficar lá que nos humilhem a esse ponto, porque nós temos todo o direito em nome de Jesus de vencer tudo isso, amém? É oração e falar. Amém? Então, o objetivo é fazer com que a pessoa em questão, não é? E saia por si mesmo do grupo, ou da família, ou do trabalho, ou o que seja, pode-se dizer que é uma artimanha maligna que vem diretamente do trono de Satanás. Vem mesmo, não há dúvidas nenhumas. Pois quando estamos a ser tratados dessa maneira, sentimos as pessoas mais miseráveis do mundo. Temos até vergonha de contar aos outros e queremos nos isolar. Portanto, eu sei por experiência própria, que já vivi isso, não é? Deus nunca nos trataria assim, nunca. Antes, cuida de nós. Em todas as situações, Ele cuida de nós, não é? Quanto mais fracos nos sentimos, maior é o seu cuidado connosco. Olha a diferença, não é? O ladrão, o diabo, não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Não é? Quer dizer, o que é que o diabo faz? Rouba a paz, mata e destrói. Destrói as amizades, destrói a alegria, destrói a comunhão, destrói tudo isso. É o trabalho dele, não é? Quer dizer, mas Jesus disse, mas eu vim para desfazer essas obras, portanto, das quais uma delas é essa, é o moping, o bullying, não é? Então, tínhamos atenção, não é? E eu fiz aqui
um poema de agradecimento, né? Porque eu já escrevia poemas a Deus, né? E este aqui eu fiz um poema de agradecimento, tudo aquilo que Deus fez por mim, não é? E escrevi assim: ó Deus maravilhoso e eterno, quão insondáveis são os teus pensamentos, quão maravilhoso é o teu amor. Quando outros nos desprezam ou zombam de nós, tu, com o teu sempre eterno amor, ficas bem pertinho e suave meigo dizes: não temas, eu estou contigo. Quão maravilhoso é ouvir-te, ó Deus, sentir-te, amar-te. A minha alma te louva. Não só a minha alma, todo o meu ser. Quero pertencer-te e amar-te enquanto eu viver. Né? Vou continuar assim contando outra situação, não é? Quer dizer, estávamos naquele apartamento que Deus deu também, né? Quer dizer, tudo dado por Deus, que eu pedi, 2 cômodos, o sol, que o irmão criou e tal, o preço e tudo, né? Quer dizer, agora tinha conhecido um marido, já éramos 2, né? Começamos a sentir que aquele apartamento já estava a ser pequeno, né? Mais computador, mais isso, mais aquilo, né? Mais roupa, né? Primeiro era só um armário, agora já tem 2 armários de roupa, 2 pessoas, né? E graças a Deus, Deus dá-nos bastante, né? Então nós começamos a sentir que precisávamos de um quarto mais, né? E no apartamento ao lado, o apartamento ao lado era maior e lá morava uma moça sozinha. Começámos a orar para que Deus lhe desse um bom marido, com boas situações financeiras, para irem morar num apartamento maior e melhor do que aquele. Pouco tempo depois que fizemos essa oração, começámos a ver a presença masculina ali. Bom, já está a acontecer alguma coisa. As visitas foram se tornando cada vez mais frequentes, até que ele acabou por ir morar lá, juntamente com ela, não é? Num certo dia, uma outra vizinha disse-nos que é aquela pessoa, né? Aquela vizinha ali, Andreia, posso te dizer o nome dela, né? Que ela não sabe, ela não ouve. Mas olha, a Andreia está à procura de um outro apartamento maior, porque ela quer ir morar com o namorado dela, né? E então diz ela, vocês podiam falar com ela e quem sabe aquele apartamento era para vocês, agora vocês iriam ficar ali, porque Deus é assim, portanto, graças a Deus que as pessoas, os vizinhos gostavam de nós ali e não queriam que a gente fosse embora e sabe-se lá quem é que vem. Então ela já estava cuidando que fôssemos para ali, não é? Portanto, depois chegamos então à conclusão que aquela pessoa que ele estava com ela nem imaginava que era fruto das nossas orações, não é? Quer dizer, nós orámos para que ela saísse, mas que lhe desse um marido e uma coisa melhor. Portanto, isso deve ser as nossas orações. As nossas orações devem sempre visar o bem dos outros. Não é por egoísmo que nós vamos fazer uma oração, que ela saia, que vai embora, lá morar lá numa barraca, não me importa, não quero nem saber, eu quero o meu bem. Não. Nós devemos orar sempre dessa maneira, querendo mais, querendo o melhor para os outros, não é? Assim como queremos para nós, mais ainda. São dessas orações que Deus aprova, não é? Abençoar até os nossos inimigos. Ela não era nossa inimiga, ela era nossa vizinha, era boa vizinha, não é? E então, portanto, depois foi assim, a gente falou com ela, ela tá bom, então nós já só estamos à espera que o outro apartamento acabe de construir, porque era novo, né? Elas iam estrear um apartamento, quer dizer, vejam lá, Deus respondeu dessa maneira, trouxe o companheiro para ela, trouxe umas condições financeiras para irem viver num apartamento novo e assim nós passamos para aquele lá, foi só ao lado, não foi preciso nada, foi só mudar as coisas, era na porta ao lado, foi uma benção aquele apartamento, né? Logo que eles saíram, fomos morar ali, pelo que estamos muito agradecidos a Deus. Quando olhamos da varanda e olhamos a maravilhosa e ampla vista que temos, comentamos, né, entre nós, né, e dizemos tudo isto por causa de uma oração. Uma oração, como diz a palavra, muito poderosa, a oração. E Deus diz, nada tendes porque nada pediste. Se tens alguma necessidade, leva essa necessidade a Deus. Pede. Deus diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança. Quer dizer, nações é coisa muito grande, não é? Quer dizer, nós queremos ver, ele diz, não peças pouco, pede grande, pede muito, pede consoante a tua fé.
tem fé grande, que Deus dá coisas grandes, né? E ficámos ali durante bastante tempo ainda. E foi uma benção aquele apartamento, tínhamos sol, tínhamos tudo aquilo que a gente precisava, não é? Por isso nós damos graças a Deus, não é? Levem tudo a Deus, orem a Deus. Se necessita, não tem sapato, ora a Deus. Não tem, quer um apartamento, ora a Deus. Precisa de um carro, ora a Deus. Precisa de um emprego, ora a Deus. Precisa de comida, principalmente agora que estamos numa situação tão difícil, que cada vez mais pessoas perdem emprego, cada vez mais pessoas estamos a ficar sem nada em casa. Ora! Vai para a casa do Pai. Na casa do meu pai há comida em abundância, dizia como é que se diz, aquele filho chamado filho pródigo, não é? Assim, eu volto para a casa do meu pai. Ora, Deus não te vai deixar passar fome, porque Deus é fiel. Amém? Que Deus abençoe com esta palavra, que Deus te toque o teu coração. E quero pedir uma coisa, normalmente não costumo pedir, às vezes digo, não é? Mas põe um like e passa essa vida adiante, não deixe só para ti, porque a palavra de Deus diz que nós somos atalaias. Nós devemos avisar os outros que precisamos de Deus, não é? Daqui a pouco vem Jesus, leva todo mundo. Para onde é que leva, não é? Quem é que leva então? Passa, não guarde só para ti, ser um atalaia, ser um semeador da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Amém?